Olá, começa agora o Duas na Tri. E nesta edição nós vamos falar sobre o sonho de muitos estudantes de fazer carreira acadêmica no exterior. Certo, Silvia? Certo, Malu Mota, a decisão de deixar o Brasil em busca de diferentes oportunidades de estudo vem acompanhada de uma série de dúvidas. Do custo dessa aventura até as diferenças culturais, tudo deve ser levado em conta pelo aluno. E para falar sobre esse tema, nós conversamos com a professora Laura Ancona, ela que é diretora de internacionalização acadêmica da Unip, a Universidade Paulista. Laura, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Espero poder ajudar todos aqueles que querem internacionalizar seus currículos, né? Sua vida. Laura, eu queria começar te perguntando o seguinte: para definir a carreira, uma possível carreira, né, fora do Brasil, eu acho que tem que levar em conta, em primeiro lugar, um bom desempenho, um desempenho de excelência, não? Olha, Malu, a gente precisa pensar que, primeiro, que é muito importante internacionalizar nesse momento do mundo, pelas chances que toda pessoa que se prepara, e é preciso que os pais entendam, a pessoa, né, que pensa no seu desenvolvimento a longo prazo, pense e se planeje para internacionalizar os seus currículos, porque as ofertas de trabalho hoje elas rodam pelo mundo, ou seja, nós temos tanto um possível deslocamento físico, né, pelo mundo, ou seja, as pessoas não procuram mais trabalho apenas no seu bairro, na sua cidade, no seu país, mas também virtual, que com esse momento que a gente passa no mundo, né, está muito ativado. Então, sim, um bom desempenho acadêmico é muito importante, assim como a preparação em uma língua estrangeira, preferenciavelmente nas línguas mais faladas no mundo, né? As duas mais faladas, se a gente for pensar em mundo de trabalho, né? Inglês, espanhol, lógico, mandarim, mas a gente tem mais dificuldade com o mandarim, então a gente foca mais no inglês e no espanhol, e é sempre importante, mesmo com muita dificuldade. Quer dizer, a dificuldade ela não tem que ser estressada, né? Você não tem que focar na dificuldade. Se você tiver um pouco de dificuldade numa língua estrangeira, não tem problema. Se você estudar constantemente, mesmo com toda a dificuldade que você tenha, você vai, com o tempo, se tornar apto na língua e capaz de internacionalizar o seu currículo e a sua carreira. Até porque, né, Laura, nada como estar no país, né, vivenciar esse estudo para aprender muito bem a língua, né? Então, o deslocamento, ele quer dizer, não é impossível, né, Silvia, internacionalizar se você não tiver a língua. É óbvio, se nós formos pensar em países de língua portuguesa, sim, né, há outros países para onde você pode se deslocar, onde você possa procurar trabalho, que são os países de língua portuguesa a princípio, né? Mas a gente pensando numa expansão para o mundo, é importantíssimo o inglês, mas não é só isto, né? Às vezes as pessoas pensam, eu quero ir para um outro país, estudar fora, então eu tenho que aprender uma língua estrangeira. Você pode viajar até para aprender uma língua estrangeira, né, Silvia? Mas não é só isto, né? Quer dizer, você fortalece muito o seu currículo se você já souber um pouco da língua, viajar para fortalecer e para ganhar um conhecimento na área na qual você já estuda ou quer estudar. Este foco na área é que vai realmente fortalecer a sua carreira e o seu currículo. Laura, e quais são os diferentes tipos de programas que podem ser escolhidos pelos alunos? Então, são os cursos de língua. Então, esses, quando as pessoas são mais jovens, né, são muito procurados, porque as pessoas, quando estão na escola ainda, no colégio, eles começam a pensar, então, num período breve, o que é bastante interessante pelo seguinte, ou mesmo quando estão na universidade
e querem iniciar a internacionalização, porque tem duas coisas. Uma é a internacionalização em casa, ou seja, a pessoa começa a estudar no próprio país. Então, faz um curso, por exemplo, de línguas online, né? Ou faz, se já tem o conhecimento de uma língua, começa a usufruir de uma bolsa de estudos online, como essa que nós oferecemos pela Universidade Paulista Unip, né? A gente oferece tanto a online quanto a presencial, né? Então, aquelas pessoas que começam a internacionalizar tardiamente, e não há nenhum problema nisso, você pode começar a internacionalizar em qualquer idade. Então, nós temos tanto pessoas que iniciam o curso, que começam a internacionalizar, como aquelas que, iniciam numa idade mais ou menos usual, que são 17, 18 anos que as pessoas ingressam na universidade, né? Mas também aqueles que começam a estudar quando os filhos vêm para a universidade, ou pensam em fazer um segundo curso, né? E começam a internacionalizar aí com 40 anos, né, um pouco mais tarde, né? E sempre que você começa, então você sempre pensa num curso de línguas. E este período, às vezes, quando você vai para o exterior para fazer uma língua, um breve período, é muito interessante para você testar como é estar num outro país, né? Como é entrar em contato com a cultura de um outro país, né? Como você se representa em outros locais, né? Em outras situações que são diferentes daquelas habituais que a gente encontra no nosso país, no nosso dia a dia. Então, isso é bastante... Então, esse é um tipo, é um período breve no exterior, para aprender línguas ou até para fazer um curso curto que vai te instrumentalizar na sua área, até aqueles mais compridos, 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Então, você tem os períodos de bolsa no exterior, você tem a graduação sanduíche, ou a pós-graduação sanduíche, que é um termo usado para designar quando você vai no meio do curso, né? Ou seja, você inicia o curso no Brasil, faz um período no exterior e volta. Então, a gente chama, essa aqui é uma bolsa sanduíche. Até aquelas que são para a pessoa realizar, por exemplo, um doutorado pleno no exterior, ou um mestrado e por aí vai, né? O que a gente espera é que a pessoa possa usufruir o mais interessante que a gente entenda são as bolsas sanduíche. Por quê? Porque a gente entende que a pessoa que vai para fora, ela deve continuar em contato com o seu país no sentido de contribuir para o desenvolvimento da ciência, das carreiras, do mundo do trabalho, né? E da academia. Então, a gente entende que a pessoa que internacionaliza, ela pode também internacionalizar dentro do próprio país. A ideia de que internacionalizar é só ir para fora, é só atuar fora, ela é uma ideia, como a gente fala em inglês, old fashion, vamos dizer assim, né? Fora de moda. O internacionalizar também significa estar internacional e agir no próprio país, né? Ou trabalhar fora, mas em contato com o seu próprio país, né? Então, esse papel é muito importante e fortalece muito tanto as pessoas que internacionalizam, quanto as próprias instituições que apoiam essas pessoas e o país que as apoia, né? Ô, Laura, me chamou a atenção isso que você estava falando sobre a questão da idade, né? Eu achei que eram só alunos que estavam na fase de graduação, 17, 18 anos, mas aí você mencionou aí até pessoas de 40 anos. Como é que funciona isso? Que eu já estou começando a ficar interessada, hein, Laura? Maravilhoso isso. Não é, Silvia? Maravilhoso. Vamos, Silvia. Laura, eu e a Silvia podemos fazer, não? Ai, podem e devem. Que delícia! Sim, é tudo que a gente espera é que, assim, porque as bolsas são tanto para os alunos de todo o grupo, né, e alunos jovens, alunos de graduação, alunos de pós-graduação lato sensu, que a gente chama que é esse mestrado profissional, né, que a gente usa muito quando, em geral, a pessoa já tem uma graduação e ela não tem a intenção de fazer pesquisa, porque pesquisa é mestrado e doutorado. Às vezes ela está mais ligada no mundo do trabalho, então ela
não tenho interesse em ministrar aula, né, ou em fazer pesquisa, ter uma carreira de pesquisadora, ela está mais ligada com a sua área específica, que é o caso de vocês, por exemplo, né? Então, em geral, pessoas com esse perfil, que também eu já fiz o mestrado profissionalizante, quando eu fui para a Itália, inclusive com uma bolsa de estudos, então você vai para ter um conhecimento específico que você aplica rapidamente no seu dia a dia, né? E nós temos bolsas para pós-graduação, nessa bolsa sanduíche ou online, quer dizer que você não precisa se deslocar se você não quiser. Se a sua vida profissional está muito boa aqui no Brasil e você quer internacionalizar, mas não quer sair daqui, então você pode fazer online. Nós temos pessoas, tanto do nosso staff quanto do nosso alunado, que tem usufruído dessas bolsas, tanto as online quanto as presenciais, ou seja, estão fora do país e que estão muito satisfeitos, né? E aí você no nosso também... caso a gente quer ir, né, Malu? Não tem esses... Online não. Não. Sabe o quê? É assim, o online, às vezes, pode ser interessante pelo seguinte, você faz uma parte aqui no Brasil online e depois vai completar lá. Então, vamos supor que você não pode se dar o luxo de ficar 6 meses fora do país. Sim, mas verdade. Você faz o curso, um semestre acadêmico não chega a ser 6 meses, são 5 meses em geral. Então, você faz aqueles 4, 5 meses e faz uma semana fora. Olha, né? Que legal! Ou 15 dias fora. É muito interessante. E então, isso para o mestrado profissionalizante, para o mestrado que a gente chama de lato sensu, é muito interessante, que é diferente daquele que é do mestrado de pesquisa, que a gente chama de pós-graduação stricto sensu, ou do doutorado, que aí, em geral, para fazer pesquisa, a pessoa precisa de um pouco mais de tempo, né? E a gente sugere um deslocamento, porque principalmente materiais, quer dizer, a gente não tem, nem tudo está ainda digitalizado no mundo, né? Então, você tem grandes bibliotecas virtuais, como a Cambridge, por exemplo, Cambridge Digital Library. Então, você tem um mundo de documentos digitalizados, mas nem todas as universidades, bibliotecas no mundo estão digitalizadas. Então, aí é necessário que a pessoa se desloque. Por exemplo, também vamos falar do mundo do trabalho. Né? Na graduação, por exemplo, a gente tem bolsa para a pessoa fazer um estágio no exterior. Né? Então, a pessoa vai para a Alemanha para fazer um estágio no exterior. Né? O maquinário, toda a tecnologia, toda a forma, a cultura do trabalho da Alemanha. Então, a pessoa só consegue fazer isso presencialmente, não adianta aí. O curso online até pode acontecer para aproximar a pessoa do grupo, para que ela comece a entender a cultura, para que ela comece a estudar a língua. Então, aproxima, mas ela só vai, o resultado só vai vir efetivamente com o deslocamento. Então, veja, cada caso é um caso. Né? Há pesquisas que, por exemplo, são possíveis fazer à distância. A gente tem casos de alunos que até depois de fazer a pesquisa durante a graduação e ser totalmente orientado online, foi convidado para fazer o doutorado pleno no exterior. Né? Então, cada caso é um caso, né? E a gente está aqui para estudar esses casos e orientar melhor cada pessoa para que ela atinja seu objetivo e para que ela se fortaleça profissionalmente e curricularmente, e também para que aproveite, seja feliz, sim. A gente sabe que é gostoso viajar, conhecer, passear, conhecer pessoas, aumentar a rede de relacionamentos, né? Vamos nessa? Vamos, é bom. E tem também aquela dúvida, né, do destino. Né? Diferentes locais recebem brasileiros, mas é importante levar em conta o idioma, como a gente já falou aqui, e o curso. Né? Qual deve ser o foco do estudante no momento da escolha do país? Olha, o foco precisa ser a sua carreira, né? Então, há universidades que oferecem disciplinas, né, ou que realizam pesquisas que vão ser mais de acordo com o seu objetivo. Então, se o seu objetivo, por exemplo, se você trabalha numa empresa estrangeira e você tem esse objetivo de se relacionar melhor com a sua matriz, a matriz está no exterior, por exemplo, pode estar na Holanda. Então, você tem um foco que é
ir trabalhar na empresa ou ter um melhor relacionamento com os seus pares dentro daquela empresa. Então, o ideal é que você vá para a Holanda. Há pessoas que têm interesse de viajar, de morar num outro país, mas que nunca entraram em contato com a sua cultura. Então, você precisa saber, por exemplo, se a pessoa é de um curso de jornalismo, né? Então, assim, onde se está inovando na área do jornalismo, né? Onde estão aparecendo novas formas de trabalhar nessa área. Então, é preciso focar aonde a diferença está ocorrendo. Então, tem países que estão correndo mais rapidamente em tal área, ou estão desenvolvendo uma tecnologia mais avançada em tal área que a gente ainda não desenvolveu aqui, ou que a gente começou a desenvolver, mas ainda não tem pleno conhecimento, né? Então, isso é muito importante, você saber escolher também a universidade com base a isso. Há universidades que trabalham melhor numa área, por exemplo, se a gente for pensar, uma das universidades mais bem ranqueadas no mundo, não quero ficar citando nomes, mas os Estados Unidos, ela é a melhor na área de administração de empresas, não quer dizer que ela seja melhor em outras áreas. Então, não é porque quando se fala em rankings universitários, a gente está falando de pesquisa e não necessariamente mercado de trabalho. Então, é preciso analisar o mercado de trabalho. Qual é a universidade? Se eu quero me desenvolver profissionalmente, eu não sou da área de pesquisa, qual a universidade no exterior que vai também fortalecer o meu currículo, me dando chances de emprego? Se a pessoa quer, por exemplo, trabalhar no exterior fisicamente, ir para outro país, é preciso que ela estude o mercado de trabalho. Por exemplo, se a pessoa é estudante de enfermagem, quais países estão convocando profissionais de enfermagem brasileiros, né? Estão aceitando bem, né, esses profissionais. Se a pessoa de tecnologia da informação vai ser o mesmo um país ou outro, então ela precisa estudar um pouco quais são os países que estão absorvendo profissionais no mercado de trabalho e se estão contratando profissionalmente ou se estão contratando online. Então, tudo isso precisa ser feito. Veja que o melhor resultado acontece quanto melhor a pessoa se prepara e escolhe melhor tanto o país quanto a universidade. Vamos dizer que a pessoa que concorre à Bolsa de Estudos não tem ainda domínio total de uma língua estrangeira, só sabe português. Então, ela vai ter lá alguns países, vão ter, não sei, Portugal, Macau, Angola, enfim. E aí ela vai escolher. Então, qual desses locais tem várias universidades? Então, se for Portugal, são várias universidades que a pessoa tem em Portugal, né? Então, qual universidade dentro de Portugal vai oferecer disciplinas que são diferentes das disciplinas que são oferecidas no Brasil? E se forem as mesmas, quais vão complementar melhor aquele conhecimento que eu já adquiri aqui, né? Ou quais as cidades que estão oferecendo postos de trabalho, né? Melhores oportunidades de emprego, né? Então, isso é muito importante, ter essa clareza, né? E isso vem com a pesquisa. Mas a gente orienta bem, às vezes a pessoa não sabe, a gente tem conhecimento, né, dessas questões e a gente acaba ajudando muito os alunos e os profissionais a encontrarem as melhores colocações naquele momento. E outra coisa também para onde o dinheiro está fluindo? O dinheiro no sentido tanto de bolsa de estudos, né, financiamento de pesquisa, quanto de chance de trabalho, daí, obviamente, para aumentar os rendimentos do profissional. Agora, Laura, uma curiosidade. Por exemplo, existe diferença de sala de aula aqui e em outros países? E também uma segunda pergunta nessa mesma pergunta. Existe diferença agora nesse cenário de pandemia? Quer dizer, as aulas virtuais, elas modificaram ou não? Como é que está isso? Olha, existem sim várias diferenças e depende muito de país para país, né? Então, assim, a principal diferença que a gente enxerga logo de cara são sistemas de créditos europeus, que é um sistema diferente do Brasil, né? Eles fazem disciplinas por blocos, né? Por horas e com uma distribuição bastante diferente, né? Do que a brasileira. O que não é um problema, né? Porque até a gente tem vários processos de validação de diploma no exterior
que são processos que a gente acompanha, ajuda, né, os alunos a realizarem, que são feitos através de consulados, de agências governamentais, de vários países. Então, são casos a caso, porque cada país tem as suas exigências, mas há, sim, há diferenças não só na forma como se apresenta o currículo, né? Mas também das disciplinas, mas também na cultura, em como isso acontece, as regras de comportamento, de relacionamento no mundo acadêmico, né? Então, às vezes pode acontecer um estranhamento, né? Ou uma adaptação que o aluno precisa fazer, né? Então, as disciplinas em bloco, né? Por exemplo, que ocorrem, às vezes são uma semana, 2 semanas de tal disciplina, então vai mudando. A gente, aqui no Brasil, a gente faz várias disciplinas ao mesmo tempo, num período grande de tempo, ou a escolha da disciplina, você tem tantas disciplinas, algumas são sequenciais, outras não. As sequenciais você tem que fazer no primeiro ano, segundo, terceiro. As outras não, podem ser feitas de forma optativa, vamos dizer. Mas também aí você tem vários conflitos, que são diferentes dos conflitos que a gente pode encontrar no nosso sistema. Nosso sistema é menos conflitante no sentido de que quando as disciplinas são optativas, às vezes você tem classes que lotam e você não consegue fazer aquela disciplina, fica difícil, entendeu? Sim. Então, um sistema não é melhor ou pior, cada um tem suas vantagens e desvantagens, mas sim, pode ocorrer e pode haver um estranhamento, né, do candidato. Então, a pessoa vai para o exterior, então precisa estar muito preparada também para essas diferenças que podem ocorrer. Agora, em geral, a maior dificuldade é com relação à língua, porque a pessoa, em sala de aula, precisa entender o que o professor está falando quando o professor está virado de costas, né? Ou de lado, sabe? Tem gente que não tem a dicção boa. Então, isso é muito importante, estar bem preparado na língua, mas os maiores conflitos que a gente entende que podem acontecer são de ordem da comunicação e da cultura também, porque há países que a cultura ela é muito diferente da nossa. Então, há culturas onde, às vezes, as pessoas falam, em outros países, vários países, o brasileiro sente que as pessoas são frias, são distantes, né? Se comunicam pouco, e não necessariamente isso o silêncio ou a distância, não necessariamente são falta de afetividade. Aliás, podem ser considerados em algumas culturas até afetividade no sentido de cuidado, de gentileza. A pessoa é silenciosa, a pessoa ela não pergunta muito, ela é discreta, e aí a gente entende como uma frieza, uma falta de interesse, e às vezes não é isso. Então, é preciso, o brasileiro, especificamente o caso do aluno brasileiro, precisa ser observado nesse sentido, de que a pessoa precisa entender a cultura do outro país para que não caia em depressão, para que não fique chateada, para que não se sinta isolada. Então, é preciso estar preparado também para as formas como a pessoa é mais bem aceita. Então, por exemplo, aprender algumas regras culturais que possam fazer com que as pessoas a vejam de uma forma mais e ajam de uma forma mais acolhedora. E também porque isso é importante na hora do mercado de trabalho, quando a pessoa está se relacionando com pessoas de uma outra empresa ou querendo abrir empresas em outro país, fazendo negociações em outros países, ela precisa entender o sistema de comunicação daquele outro país para que ela possa ter sucessos nas suas negociações, né? E também sucesso nos seus grupos de trabalho até dentro da universidade, né? Então, essa é uma preparação importante que a gente acaba fazendo para o aluno que ganha uma bolsa de estudos ou vai estudar no exterior, a gente acaba preparando o aluno para isso, porque cada caso também é um. Então, se eu for falar de um país como talvez a Dinamarca, ou a Holanda, ou a Inglaterra, são alguns códigos, né? Ou, se for Japão, se for China, são outros códigos diferentes. Se a pessoa for vir para o Peru, a Bolívia, são outros, ou a Nova Zelândia, a Austrália. Então, cada um tem o seu. E isto é muito mais importante do que a gente imagina, porque o networking depende também dessa sua capacidade da pessoa se comunicar bem, de forma clara e gentil, dentro do que se entende como gentileza
naquele país. Então, a Índia é um outro caso, quer dizer, né, como a Europa, a Rússia e assim por diante, né? Importante essa ajuda, né? A universidade, no caso a Unip, monitorar tudo isso. E outra coisa também, né, Laura, que os alunos acho que ficam de olho na taxa de câmbio, no recurso financeiro para fazer tudo isso, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, está tudo nas alturas. Essa administração dos recursos financeiros também faz parte do monitoramento da Unip? Faz parte, porque assim, a gente, na Unip, nós trabalhamos principalmente com bolsas de estudos no exterior, né? Então, quando o aluno vai... O que é bolsa de estudos? É isenção de taxa universitária, ou seja, a pessoa não precisa pagar matrícula, mensalidade, e então ela fica livre disso tudo. Porém, é preciso viver no exterior, né? É preciso se manter no exterior, né? Então, é preciso que a pessoa se prepare um pouco antes de viajar, para que tenha o dinheiro para comprar passagem, para se manter, pagar um aluguel, comprar material, né, se deslocar no país. E no caso de alguma eventualidade, porque também pode acontecer. Sempre que a gente fala em bolsa de estudos, nós pensamos sempre numa coisa muito positiva, porque é muito positiva. É impressionante o resultado que se tem quando as pessoas voltam, de promoção, de contratação, de quantidade de convite que a pessoa recebe para trabalhar. Quer dizer, você passa, ao invés de procurar trabalho, muitas vezes a ser procurado. Então, em geral, é muito bom. Mas pode acontecer problemas. Por exemplo, pessoas que estavam nessa pandemia fora, mesmo com ajuda de custo. Então, uma coisa é a bolsa de estudos, isenção das taxas universitárias. Outra coisa é ajuda de custo, que pode acompanhar a bolsa ou não. Ajuda de custo é quando alguma agência, alguma governamental ou particular financia, dá um dinheiro por mês, por exemplo, para a pessoa se manter no exterior. Mesmo quando a pessoa tem ajuda de custo, é preciso que ela tenha um dinheiro reserva para, no caso de acontecer algum problema. Por exemplo, alunos nossos que foram agora e que daí teve um problema da pandemia, tiveram que ficar um pouco mais tempo no país estrangeiro, né? E aí, então, ela precisa se preparar nesse sentido, né, para ter uma reserva. A família também precisa acompanhar esse processo. A família é muito importante mesmo no exterior. O companheiro, se for o marido, a esposa, o companheiro, a companheira, precisam também acompanhar a pessoa que internacionaliza nesse sentido, mesmo à distância, né, para poder ajudar caso haja uma necessidade. Os ganhos são imensos, mas os desafios também não são pequenos, né? Então é preciso sim se preparar para essas situações, né? Agora, a moeda, essa diferença da moeda faz com que mais e mais brasileiros queiram trabalhar no exterior, e é justo, por que não? Se o câmbio está bom, se você vai ganhar mais no exterior, é uma ótima oportunidade. E se isso virar, mudar, se a sua carreira está internacionalizada, você volta para o país. Então, o que acontece? Quando a pessoa internacionaliza o currículo, ela vai para o país onde a moeda está melhor. E isso é muito bom, porque dá uma independência muito grande. Então, a gente está aqui na Unip, no setor, na área de internacionalização acadêmica, ajudando e orientando e preparando. A gente tem a capacitação, por exemplo, para os nossos alunos, é gratuita, nós capacitamos e depois preparamos e acompanhamos eles no exterior, né? E vocês estão convidadas para participarem dos programas de bolsa, porque também temos para o staff. Nós vamos escolher o país, né? Nós vamos escolher o país e vamos sim. Ô, Silvia, eu posso arriscar. Você quer ir para a Itália? Itália, boa ideia. Isso. E eu quero ir para Portugal, Laura. Oh, que maravilha, que maravilha. Muitas bolsas boas. A primeira bolsa que você ganha sempre, se você consegue ter um bom resultado, faz com que você consiga muitas bolsas depois. Todo mundo quer mandar um aluno confiável que vai conseguir cumprir com a sua meta acadêmica e que vai conseguir aproveitar isso profissionalmente, tá? Então, eu convido vocês e a todos os alunos da Unip, do grupo, né, a se candidatarem às bolsas de estudos internacionais, e qualquer orientação
nós estamos aqui para atender vocês na área de internacionalização aqui no Campus Paraíso da Universidade Paulista Unip. Temos contato no site. São muito bem-vindos, tá bom? Tá Obrigada. bom, muito obrigada, viu, Laura? E o Duas na Tri fica por aqui, né, Malu? Já, né, Silvia? Foi tão rápido. E eles mandam encerrar. Já fico irritada aqui. Bom, mas é isso, Laura. Muito obrigada e é sempre um prazer conversar com você. Obrigada, é um prazer conversar com vocês também. E lembrando sempre que a educação é uma história sem fim. Tchau, gente. Até o próximo programa. Tchau.